pessoal, a gente está de volta no Pod Inspira e hoje a gente trouxe um profissional da psiquiatria. Então, a gente quebrou aí a onda dos psicólogos e vamos falar com uma psiquiatra, a Patrícia Cirilo. Muito bem, Paty, obrigada por estar aqui. Obrigado. Obrigada a você pelo convite, Bia. A Paty, a gente se conheceu de eu estar procurando um profissional que desse mais match com o tipo de tratamento que as pessoas que eu estava atendendo precisavam. E aí eu encontrei você, né? Sim, conectou, né? Conectou. E aí também, hoje é importante a gente trazer a questão da psicologia e da psiquiatria, essa conversa que a gente tem. Sim. Né? Apesar de que o tema hoje, acho que ele vai ocupar mais tempo. Que é longo, não é? Assim, eu costumo falar muito, então qualquer coisa pode me cortar. É que o que a gente escolheu para falar hoje é longo, não é? É. Que é o bipolar. Transtorno bipolar. Era o maníaco depressivo? Tem essa origem, e aí ele já foi chamado de transtorno do humor bipolar, transtorno afetivo bipolar. Hoje em dia essa palavra do meio caiu, é transtorno bipolar. Mas até uma coisa que vale a pena a gente falar aqui mais para frente do uso da palavra bipolar ou bipolaridade ou espectro bipolar, onde misturam muita coisa dentro do mesmo saco. E aí hoje a gente vai tentar trazer o máximo de informações. O podcast é isso, a gente trazer profissionais qualificados para que a gente possa trazer informação gratuita para as pessoas. Não sei o que você tem visto na internet, mas infelizmente as informações não são muito bacanas, né? Você quer falar um pouquinho de como você entrou na psiquiatria, como é que foi, como é que você chegou aqui hoje? Então, eu fiz faculdade de medicina, aí residência em psiquiatria, e eu sempre gostei muito da área acadêmica, de ensinar, de pesquisa. Eu falo assim, desde colégio eu estudava dando aula para os meus ursinhos e para as minhas bonecas. Então, eu queria ser professora universitária, fui seguindo por essa área de mestrado, doutorado. Como eu sou do Rio, aí eu fiz na UFRJ. Sempre quis ter uma experiência profissional fora do país. Então, peguei uma bolsa de doutorado sanduíche, aí fui para Harvard, fiquei 3 anos e meio lá, porque aí tinha tanta coisa para aprender que, além de fazer o tempo da bolsa sanduíche, eu quis continuar e fiz um pós-doc lá. Legal. É muito diferente daqui? Como é que é? Muito. Assim, comparando com o Rio, é muito diferente. São Paulo tem uma estrutura muito melhor, né? Por que eu falo isso? Porque depois que eu voltei dos Estados Unidos, aí eu vim para São Paulo. E eu, desde o meu doutorado, eu já trabalho com uma área da psiquiatria que chama neuromodulação, que é com aparelhos. Então, esse laboratório que eu fiquei nos Estados Unidos, na Harvard, é um laboratório de neurociências de neuromodulação. Chega lá primeiro e depois aqui, como é que é? Sim, o nível lá, tanto de pesquisa quanto de aplicabilidade clínica, é muito diferente. Outra coisa que facilita muito é que lá os planos de saúde cobrem, e aqui não. Aqui tem que ser particular ou então a pessoa precisa judicializar. Isso limita um pouco. Entendi. Então, mesmo os serviços que tem, ou mesmo os serviços públicos, ou você só consegue o tratamento se você entrar nos critérios e for selecionado para participar de uma pesquisa, seria a única forma de ter isso de forma gratuita. Então, o psiquiatra ele faz outra coisa além de dar remédio? Sim. Então, realmente, assim, se você pensar na formação tradicional, né, o psiquiatra se forma em medicina e, de forma geral, os médicos clínicos, eles tratam com medicação, né? Tem muito psiquiatra que faz também a parte de psicoterapia, acaba se formando ou em terapia cognitivo-comportamental, ou psicanálise, ou qualquer linha de psicoterapia. Então, tem gente que faz os dois. Eu, no caso, eu não faço essa parte, mas o modelo da minha consulta é um modelo que se assemelha muito durante a consulta com um modelo de psicoterapia, que eu trabalho para fazer uma psicoeducação, que a gente chama, né, com o paciente, e já vou pontuando alguns pontos para o paciente levar para a terapia e também entro em contato com o psicólogo do paciente para falar, olha, apareceu isso aqui de importante, né? Vocês já estão abordando, aprofunda. Então, eu gosto muito dessa troca
com o psicólogo, que acaba sendo um tratamento complementar. E o que é o mais próximo, porque o psiquiatra ele vai ver o paciente de uma forma mais pontual. Né? Geralmente você atende com 1, 2, 3 meses de intervalo. O psicólogo está vendo o paciente toda semana. Então, muitas vezes, eu pergunto para o psicólogo o que você tem visto, ou como que o paciente tem se comportado ao longo do tempo, porque tem alguns quadros, por exemplo, do transtorno bipolar, que é importante você ver se a pessoa tem episódios, né, fases com comportamentos diferentes, e o psicólogo que está vendo toda semana consegue ver isso de uma forma... melhor. Exatamente, muito melhor. Você acha que tanto a psicologia quanto a psiquiatria, mas aí a gente vai ficar na sua área, tem um estigma, né, muito forte, que é o médico de doido, né? Então, como é que você... eu acredito que já foi pior. Sim. Eu sinto que tem uma melhora, mas quem vai dizer melhor é você. Como é que você acha que isso está sendo trabalhado na cabeça das pessoas, ou visitar um psiquiatra? Assim, a terapia, eu acho que já vem, a psicoterapia, há muito tempo ela já começou a cair esse estigma, há mais tempo do que na psiquiatria. Ela virou chique, né? As pessoas até falam... Acho que filme, série, não é? Também tem mostrado. Também. A psiquiatria, eu acho que para as gerações mais novas, já está sendo uma coisa com menos tabu. Para mim, é comum, assim, eu chego numa festa, alguma coisa, a gente diz que eu nunca vi na vida, a pessoa fala, eu faço tratamento para tal coisa, ou eu tomo tal remédio, isso é super comum. Mas eu vejo que com as gerações, os idosos, por exemplo... eles já são... eles têm uma resistência. Então, às vezes, acontece, assim, médicos de outras especialidades que, às vezes, um geriatra, um reumatologista, alguém que, às vezes, tem um público de paciente mais idoso. Quando eles falam de ir para o psiquiatra, a pessoa não quer nem saber. Porque tem aquela associação negativa, né? Tem estigma, tem essa coisa de que é louco. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, porque o objetivo do tratamento, independente de qual for, é a qualidade de vida. Né? É a pessoa viver bem, no máximo que ela pode aproveitar, né? E aí a resistência também. O objetivo do tratamento é você estar melhor e não... ficar... com vergonha de ir. Exatamente. Né? Vamos lá. O que você acha que as pessoas confundem o bipolar? Então, a gente tem... a nossa bíblia de critério diagnóstico é o DSM-5, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Tá? Então, ali vem os critérios diagnósticos. A gente sabe que na psiquiatria a gente não tem exame para ajudar, como a gente tem em cardiologia, né, em outras especialidades. Então, é importante a gente fazer exame, porque, na verdade, a gente precisa excluir que não tenha uma outra causa orgânica. E aí eu quero frisar o outra causa orgânica, porque as pessoas ficam achando que essas questões mentais, elas não são orgânicas, elas são. São. Né? Mas, para dar um exemplo... Às vezes, a pessoa pode estar com uma queixa que parece de sintomas depressivos, como um desânimo, uma falta de energia, e pode ser por uma anemia, tá? Ou a tireoide, ou né? um hipotireoidismo. Então, a gente fala assim, diagnóstico de psiquiatria, diagnóstico de exclusão. O que isso significa? Você tem que excluir que não tem alguma outra causa orgânica ou até por uma substância, seja uma substância ilegal ou legal, porque algumas medicações também podem ter efeitos colaterais de sintomas que são de transtornos psiquiátricos. Né? Esses exames, eles sempre são pedidos, alguns psiquiatras têm, outros não têm. Não é uma coisa que é obrigatória para vocês, né? A princípio, a gente sempre deve fazer, né? Principalmente um paciente de primeira vez para você, se ele não tiver exames recentes com todo o screening que você precisa, aí você solicita, tá? Ou se tem muito tempo que fez, porque é isso, a gente tem que ver se de repente não tem ali uma doença reumatológica, endocrinológica, cardiológica, alguma outra coisa. E também pode ter uma comorbidade. Nada impede que a pessoa tenha depressão e anemia. Só que aí o que vai acontecer? Se a pessoa não trata a anemia, ela nunca vai ficar totalmente boa da depressão. Porque a gente não vai tratar uma anemia com antidepressivo. Então, se você não trata também a anemia,
vai ficar parecendo que a pessoa ainda tem alguns sintomas depressivos. Entendeu? Então, aí você passou por essa fase, eu cheguei lá, você fez os exames, você viu que não tem outra possibilidade. Como é que a gente começa a pensar no transtorno bipolar? Então, o transtorno bipolar, ele tem muitas facetas. Tem, ele é difícil, não é? Difícil. Então, assim, essa Bíblia, que é o DSM-5, eles têm os critérios para 2 tipos de transtorno bipolar. O tipo 1, que é o paciente que faz o episódio de mania, que é um episódio de euforia, o paciente muito falante, acelerado, aumento de libido, né? E tem o de hipomania, que é o tipo 2. E aí, no tipo 2, essa hipomania, às vezes, ela pode ser muito próxima do que é um padrão de comportamento do ser humano. E não fica muito visível. Então, ela é mais difícil de ser diagnosticada. Outra coisa que acontece é que o mais comum no transtorno bipolar é que haja o primeiro episódio, até os primeiros, sejam de depressão. E, ao longo da vida, é um predomínio maior de episódio depressivo. É que tem isso, as pessoas acham que eles confundem o bipolar com uma alteração de humor diária. E não é isso. Exatamente. Então, não é que eu acordo triste, aí eu fico feliz, e aí colocam até fico feliz, fico triste, aí eu fico com raiva. As pessoas acabam associando. Não é isso. Não. Aí é aquilo, assim, a exceção da exceção, existem subtipos de bipolar e pode acontecer esse que mude dentro do mesmo dia. Só que isso é raríssimo. Não é... vai ser realmente a exceção da exceção. Uhum. Tá? E aí é que entram essas diferenças que a gente estava falando, que a pessoa fala, eu tenho bipolaridade, e às vezes é um transtorno de personalidade ou algum outro transtorno. O transtorno bipolar, você sabe, só para a gente deixar claro, ele é de humor. Então, quando a pessoa fala, eu sou bipolar, tem outro em mim, não tem nada a ver, não é? Isso. Não é múltiplas personalidades, não é nada isso. disso. Mas sim, a pessoa vai ter fases da vida onde ela vai estar com humor normal, fases onde ela vai estar com uma alegria exagerada e fases onde ela vai estar deprimida. E para complicar, tem também a possibilidade de ser um humor irritado. Então, ele na verdade não é comportamental só. O transtorno bipolar, ele é importante que você tenha uma quebra de um padrão de comportamento que a pessoa já tinha. Uhum. Né? Isso é diferente, por exemplo, de um transtorno de personalidade, onde a personalidade ela vai sendo construída desde a infância e da adolescência e de uma forma contínua. Então, isso é importante. Assim, no transtorno bipolar, precisa, em algum momento, ter uma quebra de um comportamento anterior e também ele acontece nessa forma episódica, onde períodos da vida, que podem ser até dias, semanas, meses, anos, né? Mas tem períodos nos quais a pessoa está com um comportamento de uma forma, outros períodos de outra, mas é diferente de uma personalidade onde a pessoa tem aquele padrão de uma forma contínua. Mesmo que tenha essas mudanças dentro de um mesmo dia, a pessoa com transtorno de personalidade, ela tem esse padrão de ficar alterando e, geralmente, é uma coisa reacional. Na personalidade, a pessoa vai estar reagindo a alguma coisa ali que ela ficou frustrada, que ela não gostou. No transtorno bipolar, você não precisa ter uma causa. Não precisa ter o famoso gatilho. O gatilho, exatamente. Que as pessoas falam. Pode ter, até porque qualquer fator estressor pode ser gatilho para transtorno psiquiátrico, mas não é obrigatório. O que acontece na cabeça, quimicamente, do bipolar? Então, a psiquiatria, ela é uma especialidade também difícil, né? Diferente nessa parte. Por quê? Quando você vai ver uma neurologia, a coisa mais matemática, você sabe que tem uma área do cérebro que é responsável pela área motora da mão, e se você tiver uma lesão naquela área, você vai ter uma lesão, uma alteração, né, da funcionalidade da mão. Quando a gente fala em psiquiatria, que a gente fala em humor, em impulsividade, em atenção, não existe uma área cerebral que é responsável. A gente fala que existe uma rede neural. São várias áreas que se conectam entre si. Para ficar mais fácil, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de fazer a relação com a malha aérea.
Então, se você pensar assim, você tem aqueles aviões indo e voltando no mundo inteiro, e aí se jogar no Google, né? Se você buscar ali malha aérea, você vai ver aquele desenho com um monte de pontinhos que são os aeroportos, alguns maiores, outros menores, de acordo com o movimento que eles têm, e as linhas entre eles. Isso é igual o cérebro se conectando. Cada área dessa seria uma área cerebral, algumas que realmente são hubs maiores, porque são mais importantes, né, nas conexões, e outras menores, e as conexões. O que acontece? Se você está no aeroporto, você tem um voo no aeroporto de Miami, e aí vai ter um furacão e o aeroporto fechou, você concorda que isso indiretamente vai interferir em vários outros aeroportos? Então, o cérebro também é assim. Se você começa a ter uma região cerebral que ele funciona ou menos ou mais do que um padrão considerado normal, isso vai afetar não só aquela área, como todas as outras que aquela área se conecta. E aí é isso que acontece nos transtornos psiquiátricos. Existe um desequilíbrio, porque a gente tem na cabeça essa teoria dos neurotransmissores, né? Isso, a serotonina, dopamina... porque caiu a serotonina, então eu estou depressivo. Só que assim, a questão de cair, às vezes, ela é numa região cerebral. Sei lá, vou falar de dopamina. A dopamina ela pode estar aumentada em uma rede, diminuída em outra naquele mesmo quadro. Então, nessa parte da neuromodulação, a gente entende o cérebro como uma conexão elétrica. Se a gente lembrar da nossa aula de biologia no colégio, a gente lembra que ia passando, né, aqueles ionzinhos, o mais e o menos, que ia mudando ali no axônio. E, então, o comando até para a liberação dos neurotransmissores, ele é elétrico. Então, fica muito mais fácil a gente entender o cérebro de uma forma global se a gente pensar nisso. Então, você tem áreas funcionando acima de um padrão ou abaixo de um padrão, e elas vão interferir em outras, até porque se eu sou uma área que eu costumo ativar a ação de outra, se a minha função está diminuída, a função da outra vai estar também. Mas se eu sou uma área que costumo inibir, se eu estou diminuindo a minha função, a outra está ficando mais ativa ainda. Então, quando a gente pensa em neurotransmissores especificamente, é difícil ter esse tipo de raciocínio. Porque aí fica a sensação de que dá para repor ou... É como se fosse vitamina. Às vezes, sabe que as pessoas têm a sensação de... então se eu tô com a serotonina baixa, eu vou tomar aqui e aí ele vai aumentar como uma vitamina D ou C. E não é isso. Não, até porque toda vez que a gente ingere alguma substância, ela se distribui no corpo inteiro. Tanto no cérebro, se a substância conseguir entrar, né, lá para a área onde fica o cérebro, porque existe uma barreira entre o cérebro e o corpo e nem tudo consegue passar. Mas algo que conseguiu passar, que está assim, diluído, né, no sangue, vai se diluir também, ela vai atingir todo o cérebro de uma forma homogênea. Ela não vai atingir exatamente ali naquela região que está precisando. O que eu quero na amígdala, por favor. Exatamente. Não é assim. Não dá. E aí a gente está falando da amígdala cerebral, né? Não é verdade. É que essa daí eu lembro que tinha bastante função e que normalmente as pessoas comentam bastante dela. Bom, ainda bem que você falou. E aí a outra questão é que quando você ingere uma substância, ela também vai se distribuir pelo corpo. Então, é por isso, por exemplo, que às vezes a gente tem efeito colateral, porque você toma um remédio para ir para o cérebro, só que ele vai para o corpo inteiro. E aí ele vai agir, às vezes, na parte sexual, vai influenciar em ganho de peso, né? Influenciar em apetite, em sono, uma série de coisas, porque você não tem como controlar para onde aquela medicação está indo. A mesma coisa das substâncias ilícitas. Também. E aí uma coisa interessante da neuromodulação, que é essa parte do aparelho, é que tem alguns aparelhos, como a estimulação magnética transcraniana, que aí você consegue escolher o alvo. A estimulação tem uma bobina, uma parte do aparelho que você posiciona sobre a cabeça, e aí, justamente, baseado em estudos de ressonância magnética funcional. Por que funcional? Porque justamente vai estar vendo essa função das áreas cerebrais. Você vai saber qual é a área e se para aquela área você tem que estimular ou inibir. Então, você reequilibra essa conexão cerebral dessa forma. Eu adorei isso. Como você acha que isso vai estar mais disponível? Vai demorar ainda? Então, aqui no Brasil a gente tem essa limitação, que por enquanto é só particular.
Tem uma outra limitação, que é a dedicação de tempo, que esses tratamentos eles são feitos em clínicas especializadas, e aí você precisa ficar indo várias vezes por semana. E, então, realmente, assim, no mundo inteiro tem pesquisas sendo feitas para facilitar, tanto para ter uma dedicação de horas menor com o mesmo resultado, como também até de possibilitar de ser feito em casa. Mas Pergunta que parece boba, mas agora que eu pensei. Isso é eletrochoque? O eletrochoque, né, que é a eletroconvulsoterapia, que a gente chama de ECT, existe também um preconceito muito grande, mas ele ainda é o melhor tratamento que a gente tem na psiquiatria em relação à taxa de remissão e de resposta, quando bem indicado. Mas não é aqueles de filme. A questão toda nova tecnologia, ela vai tendo que ser conhecida. Então, é óbvio, no início, você não vai lidar com aquilo, não vai ter um conhecimento tão grande, saber das técnicas necessárias para aplicar aquilo. Isso depende de experiência ao longo do tempo. Então, lá na década de 30, quando ele foi inventado, ele era aplicado de outra forma. Por exemplo, há muitos anos ele já é aplicado com anestesia. Antigamente não era feito dessa forma. A própria forma de construção da engenharia do aparelho, da forma que o pulso é aplicado, também foi sendo aprimorada, como tudo. Né? O carro não começou a ser do jeito que a gente conhece hoje em dia. Avião. Então, é a mesma coisa, uma evolução de uma tecnologia. Ele existe, né? Sim, e é excelente, se bem indicado. Então, hoje em dia, a gente também já sabe para quais casos que ele deve ser indicado. Mas, realmente, existia um gap entre você tratar com medicação um paciente e aí aquele paciente vai ficando resistente a diversos tratamentos diferentes, combinações e tudo, e você ir direto para uma eletroconvulsoterapia, às vezes o paciente tinha medo, realmente aquele caso, talvez para a pessoa botar na balança, ela achava que o custo ou risco-benefício de ir para uma eletroconvulsoterapia não compensava. E hoje em dia a gente tem várias opções no meio do caminho, que tanto é a neuromodulação, onde o principal exemplo é a estimulação magnética transcraniana, e a gente tem também a ketamina, que ela é originalmente um anestésico, mas que a gente já tem várias evidências na literatura de que ela funciona para tratamento de depressão, ideação suicida, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Só que aí a ketamina ela já é uma substância também que ela vai entrar no corpo ou via venosa, ou subcutânea, ou até com spray nasal, que parece aquele spray mesmo de corticoide nasal que a gente usa para alergia, mas mesmo assim isso só pode ser feito numa clínica com... uma equipe preparada. Uma equipe com monitorização, né, de pressão, de frequência cardíaca, essas coisas todas. E existem aprovações legais para a clínica poder funcionar, exigência da estrutura que a clínica precisa ter. E os profissionais têm que ter uma formação, né, experiência nessa área também para trabalhar com isso. Então, é uma subespecialização dentro da psiquiatria. Então, hoje em dia, a gente chama de psiquiatria intervencionista, essa área que junta a neuromodulação e essa parte dos psicodélicos, porque a ketamina é um psicodélico e todos esses outros que a gente tem ouvido falar, né, os tratamentos com MD, com ayahuasca, o que for, eles também são psicodélicos, só que eles ainda estão mais experimentais, que a gente diz, ainda estão mais num nível de pesquisa, aplicabilidade clínica, a gente ainda não tem tanto conhecimento como com a ketamina, por exemplo, ou como a gente tem com outros tratamentos. Você tem esperança de que as coisas vão ficar mais... Tenho. Tem? Mais acessíveis. Mais acessíveis, vai ter mais... porque se você parar para pensar, há 10 anos atrás a gente não estaria conversando sobre isso. Não. Eu lembro, quando eu estava me formando na faculdade, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso e eu pensei na estimulação magnética. Só que, na época, eu fui desestimulada, realmente existiam poucas evidências, elas não eram, né, tão robustas, e acabei não fazendo sobre isso. Você fez do quê? Eu acabei fazendo até sobre questões relacionadas com o uso de substâncias, com MDMA, coisas desse tipo. Mas está vendo? Já gostava, já tinha uma Já tinha um negocinho. O bipolar, o desenvolvimento dele é o quê? Multifatorial?
De forma geral, na psiquiatria, tudo é multifatorial. E aí, o que eu estava falando, assim, da mesma forma que a gente tem essas redes neurais, a gente também tem a parte genética, que é um componente importante para qualquer doença na medicina de forma geral, né? Então, o transtorno bipolar, ele é, na psiquiatria, um dos que tem a maior herdabilidade genética. Então, se você tem um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, a chance de você ter herdado aquele gene ela é de quase 90%. E aí, a gente tem que entender que ter o gene não significa que ele vai se exprimir e que você vai ter o transtorno. Mas aí, justamente, isso vai depender de diversos fatores. E, de forma geral, a gente chama tudo de fatores estressores, né? Os fatores ambientais, que a gente também ouvia na aula de biologia. Então, por exemplo, traumas na infância são coisas que já favorecem você desenvolver no futuro transtornos psiquiátricos, inclusive o transtorno bipolar, uso de substâncias, então, ou também estresses da vida de forma geral. Pode ser uma violência, seja física, seja sexual. Então, de forma geral, as experiências de vida que você vai tendo ao longo da vida, elas podem favorecer com que aquele gene se expresse e você abra o quadro, né, da doença. Eu posso ser bipolar, borderline, esquizofrênica, Podem... TDAH, peraí, calma. Autismo, porque às vezes tem esses combos, né? Então, existe a possibilidade de ter comorbidades psiquiátricas. De qualquer forma, é uma regra assim, da medicina de forma geral que você tenta sempre dar um diagnóstico de forma que você explique de uma forma mais global aquilo. Então, se você tem um diagnóstico que explica aquilo tudo, você não precisa dar 2, 3. Tá? Mas, assim, pode, é até comum. Alguns são mais difíceis, tá? De conviverem juntos. Se você for ler no próprio DSM-5, eles têm, cada critério de doença, eles também vão falando. Você pode dar esse diagnóstico se você excluiu o X, Y e Z, tá? Mas, no bipolar, essa questão de hoje em dia, né, que a performance, o imediatismo está tão forte, a atenção, a memorização é uma coisa que está tão valorizada, a gente tem muita queixa de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Só que, às vezes, você pode ter uma alteração da atenção ou da memória por ansiedade, por um transtorno bipolar, e você tem que fazer esse diagnóstico diferencial e tem que tratar. Pode ter um déficit de atenção junto com um transtorno bipolar ou junto com um transtorno de ansiedade? Pode, tá? Mas, a princípio, isso tem que ser muito bem investigado para a gente não ficar dando diagnóstico excessivo, porque isso também vai conduzir a linha de tratamento. Muitas vezes faz muita diferença. Para alguns diagnósticos, acaba que o tratamento pode ser muito semelhante. Vamos supor, uma pessoa que ela só tem depressão, sem ser no transtorno bipolar, e uma pessoa que tem ansiedade, muitas vezes o tratamento é parecido, porque o principal é antidepressivo. Mas para outros muda completamente. E, às vezes, um remédio pode atrapalhar o outro lado. Então, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno bipolar, você faz um diagnóstico de TDAH e você dá um estimulante, você pode estar piorando o quadro de transtorno bipolar. Então, essas coisas têm que ser vistas com muito cuidado. Como é que a gente faz essa diferença entre o depressivo e o bipolar? Então, eu acho que eu estou com depressão. E aí, como é que... É claro, a gente vai no psiquiatra, mas como é que a população em geral pode entender a diferença? Então, quando a gente fala depressão, o nome oficial, né, desse transtorno na psiquiatria é transtorno depressivo maior. Tá? Então, essa pessoa, ela na vida, ela só vai apresentar os sintomas relacionados com depressão, que dentre eles pode ter o humor excessivamente triste, né, deprimido, desânimo, insônia, pode chegar numa vontade de morrer ou uma vontade de se matar, dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, sentimento de incapacidade, né? Tem vários critérios ali. E aí também aquilo, a pessoa não precisa apresentar todos. Tá? Porque tem isso, né? Eu não preenchi aqui, então eu não tenho. Não é isso. Não, se a gente for ver os critérios, tem isso. Tem ali uma lista, daquela lista tem um mínimo que você tem que ter por um período de tempo, então tem uma forma disso ser feita.
Só que a pessoa que tem depressão, apenas o transtorno depressivo maior, ela não é para apresentar em nenhum momento da vida um quadro de hipomania ou mania. Que seria aquela alavanque de eu vou fazer, agora vai mudar. Não tem essa melhora, né, sozinha. As pessoas às vezes confundem o bipolar, quando ele vai para a fase de mania, de que ele melhorou sozinho. E isso é uma questão complicada, tanto com quem convive, quanto com o próprio paciente. Porque o paciente, ele fica com uma sensação de bem-estar. Ai, foi sozinho. Eu fiquei aqui com a minha cabeça e me curei sozinho. Sim. Tem bastante esse relato, não tem? Tem. E o paciente, quando ele está se tratando, ele sente saudade dessa fase que ele está mais acelerado. Isso é complicado. O depressivo, ele não vai melhorar sozinho. A depressão, ela até pode, porque a depressão, ela também pode ter um curso episódico. A pessoa pode ficar ali meses em depressão e depois ela melhora. Esse salto, assim... Só que aí, geralmente, não é uma melhora rápida. É uma coisa bem gradativa, é ao longo, né, de um tempo. Geralmente, quando você vê uma pessoa que entra em depressão ou sai de depressão muito rápido, isso já é um alerta para você pensar em transtorno bipolar. Porque, às vezes, as pessoas têm a sensação do período depressivo e aí ela tem essa mudança e aí ela acredita que ela não precisa de tratamento porque ela saiu da depressão naturalmente. Exatamente. E não é isso, né? Assim, naturalmente. Até completando uma pergunta que você já fez antes, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito. Então, primeiro que elas deixam agravar demais a doença, porque o ideal de qualquer tratamento é a prevenção. É nem apresentar. Mas a partir do momento que começou a ter sintomas, o ideal é intervir o mais cedo possível, justamente para aquilo não intensificar e não impactar tanto o dia a dia da pessoa, né? Só que as pessoas, elas ficam achando que elas têm que lidar com aquilo. Em alguns momentos, como a gente vive numa vida muito estressante, que já estimula a gente ficar muito ansioso, triste, tudo, as pessoas, às vezes, ficam achando que, assim, é por causa da minha vida, por causa, sei lá, do estresse no trabalho, é porque eu não estou dormindo direito porque eu estou com um bebê e aí eu, né, não consigo dormir nem 3 horas direto. Então, a gente vai encontrando justificativas no nosso dia a dia. Até que aquilo realmente chega num ponto de intensidade, de sofrimento, de impacto na vida, que aí a pessoa fala assim, não, realmente, isso aqui está fora do normal. E aí, às vezes, ela acaba se rendendo, mesmo contra a vontade, a procurar um psiquiatra. Só que ela já chega querendo parar o tratamento. A pessoa já chega perguntando quando que eu vou parar. Se ela melhora um pouco, sem ter melhorado 100%, ela já quer saber se pode parar. Ou aí a gente fala, o objetivo do tratamento é a remissão, é zerar os sintomas. Então, depois que a gente chega lá, até por essa questão do cérebro se reequilibrar, a gente precisa manter as medicações um tempinho, para isso não se perder. Eu faço sempre a relação com musculação. Falo assim, o cérebro não é um músculo, mas é desse tipo, assim, você está sedentário, aí você quer ficar em forma. Você, em um mês, vai entrar na academia e vai estar sarado? Não vai. E aí, depois de meses que você chegou no ponto que você queria, aí você pode falar, eu posso parar e vou continuar assim? Não, você vai perder o benefício. E acontece o mesmo com o tratamento, né, das questões da psiquiatria. Então, as pessoas, elas ficam assim, não, porque eu acho que eu tenho que ser autossuficiente, eu acho que eu tenho que dar conta disso sozinho, eu não quero ser dependente de medicação. Isso é uma coisa que a gente ouve demais. Todo dia, né? Exatamente. E o engraçado é que a pessoa, ela não se sente dependente do tratamento da diabetes, da tireoide, né? Não se sente dependente de usar um óculos ou uma lente. Parece que, assim, o entendimento, quando você pensa no tratamento psiquiátrico, é diferente. Porque vem com uma história diferente, Sim. Não é? E aí também tem uma coisa assim, e dentro de alguns grupos, que já são pessoas que utilizam, eles têm estigmas com remédios. Sim. E eles ficam trocando, porque esse não presta, porque esse é ruim, porque esse não presta. Como você acha que chegou nisso, assim, de pessoas que, pacientes, né, estarem discutindo sobre as medicações baseados no fala-fala, sabe? Ele disse que isso é ruim, que isso é bom. Ou, ao contrário, toma esse daqui que você vai ficar
Assim, tem sempre essas comunicações entre os pacientes e aí eles falam, fez bem para mim. E toma esse daí. Exatamente, é com boa intenção, mas às vezes o caso da pessoa que você está recomendando aquilo é completamente diferente do seu. Mas hoje em dia a internet favorece, né, que as pessoas tenham um acesso muito fácil a informações. Só que muitas vezes a gente não sabe a origem daquela informação. Tanto que se você for buscar na internet, geralmente você vai ver uma tragédia. Você vai sair dali, meu Deus, coisa horrorosa, né? Assim, eu acho que eu vou morrer com os sintomas que eu estou tendo, porque sempre costuma aparecer o pior. Então, uma coisa que é importante a gente ver que, assim, os tratamentos psiquiátricos, eles permitem que você tenha vida normal, sabe? Se a gente for olhar, por exemplo, vários artistas famosos, eles têm transtorno bipolar. E tem outros transtornos psiquiátricos também, entendeu? Isso não impediu eles de terem sucesso na vida, de se sentirem bem. Passaram, óbvio, por períodos até eles entenderem o que tinham, até achar o tratamento certo, porque às vezes isso não é rápido, na maioria das vezes não é rápido. Mas, a partir do momento que você acha, a sua vida vai ser muito melhor. Isso incomoda eles? Porque eles têm uma sensação de que é mágico. Eu vou hoje, aí ela vai me dar um remédio, amanhã sei lá, uma dipirona. Mas essa questão da facilidade vem com tudo, né? A gente vê muito isso, por exemplo, com o desejo de emagrecer. Também. É muito difícil a pessoa conseguir, por um período longo, ficar tendo uma regularidade de atividade física, né? De uma dieta de qualidade, então é muito mais fácil tomar um remédio. Tanto que tem o efeito rebote. Faz ali um tempo, fica bem, volta tudo. E isso acaba sendo uma forma de comportamento comum do ser humano. Tem alguns pacientes, na parte do tratamento psiquiátrico, que às vezes eles precisam realmente fazer o tratamento, ficar bem, abandonar, piorar, tratar de novo. E às vezes precisa fazer isso várias vezes até a pessoa se convencer de que ela realmente precisa do tratamento. Não. A pessoa, sabe aquela coisa de aprender com os próprios erros, né? Eu acho que às vezes você não aprende com a outra pessoa falando. Você precisa tomar as suas decisões, arcar com as consequências dela e tirar as suas próprias conclusões. A questão é que, às vezes, isso é perigoso, porque o transtorno bipolar ele favorece abuso de substâncias, ele favorece suicídio. E aí, se você está também numa fase de vida, de repente, faculdade ou iniciando sua vida profissional, esse tempo que você perde, que acabam sendo anos, muitas vezes, de não se tratar, vai impactando a sua vida e faz com que você comece a estar num nível ali de experiência de vida, de desenvolvimento diferente, né, atrás dos seus pares. Por que as pessoas... vou perguntar. As pessoas que têm o bipolar, você acha que elas têm mais dificuldade de aderir por causa dessas mudanças ou não? Aderir ao tratamento medicamentoso mesmo. Isso eu não sei. Assim, sem dúvida, uma pessoa, por exemplo, que está em mania, praticamente impossível dessa pessoa achar que ela precisa de um tratamento. Tá? Tanto que muitas vezes precisa até de internação. E a gente tem que tomar cuidado depois quando essa pessoa recebe alta e vai para um tratamento ambulatorial. Isso tem que ser feito com muita cautela. Mas... isso vai muito de indivíduo para indivíduo. Aí eu acho que a gente não pode falar que é um a outro. Falar especificamente, nesse transtorno é mais difícil, ou naquele. Pode até influenciar, mas é isso. A maioria dos bipolares, a experiência deles é com depressão, porque não só os primeiros episódios costumam ser de depressão, quando ao longo da vida, a maioria também prevalece os episódios depressivos. Então, acho que isso é uma coisa que faz com que a pessoa queira melhorar. Mas é aquilo, qualquer substância, não precisa ser só medicação, ela pode ter efeitos colaterais. E a gente só sabe os efeitos colaterais na prática. Então, realmente, assim, na hora que você está, às vezes, com um quadro mais exacerbado, você não vai se importar tanto, sei lá, que está ganhando peso ou que está atrapalhando a sua libido, porque, às vezes, você nem está pensando naquilo. Conforme você vai estabilizando, vai querendo ter uma vida normal, aquilo vai incomodando.
Então, também tem isso. O tratamento na fase aguda, aquela fase mais exacerbada, ele, às vezes, precisa ser modificado depois, na hora que o paciente está mais estável e já caminhando para uma fase de manutenção. Por isso que ele precisa continuar indo no médico dele. Exatamente. E não indo pela cabeça dele, né? Porque vai realmente depois chegando numa fase de ajuste fino. Você está quase 100%, mas ainda não está lá. O bipolar, para pessoas que convivem, né? Como é que eu posso perceber que talvez alguém que está no meu convívio possa ter o transtorno? Então, o bipolar tipo 1, que é o que faz mania, ele é mais fácil de perceber, porque geralmente o comportamento da pessoa fica muito diferente de um padrão normal do ser humano. A pessoa realmente não só tem aquela quebra no padrão de comportamento dela com ela mesma, quanto você vê que, assim, não, isso não é normal para nenhum ser humano. E, principalmente, se, por exemplo, apresentar sintomas psicóticos, que são, né, ouvir vozes, acreditar em alguma coisa, que são os delírios, que ninguém consegue observar aquilo. Então, nisso, fica fácil de você ver que, assim, não é normal. Mas, mesmo assim, às vezes aí tem gente que quer tratar com religião ou com algum óleo, algum floral, alguma coisa. E, de forma geral, vai precisar realmente de que uma química entre no corpo da pessoa para reequilibrar a forma que o cérebro dela está funcionando. Agora, o bipolar tipo 2, que é o que faz a hipomania, às vezes a hipomania ela é muito próxima do funcionamento normal. Então, fica difícil, tanto para a pessoa quanto quem está em volta perceber. E, às vezes, por causa dessas questões do dia a dia, que fala assim, ele está irritado porque está com problema no trabalho. E você não percebe que a pessoa tem aquelas fases de uma forma recorrente. Esse não é tão marcado, né? Não é. Esse é difícil. E, assim, a gente, no DSM-5, a gente tem a classificação desses dois, mas quando a gente vai, aí já é uma coisa pro especialista, né, o psiquiatra, quando você vai ver os maiores estudiosos mundiais em transtorno bipolar, existe a sugestão de outros subtipos. E mesmo desses que o DSM tem, existem apresentações diferentes. Então, realmente, assim, se você não tem uma experiência de ficar vendo muito paciente com transtorno bipolar desse tipo, que é mais próximo da realidade, porque como as coisas têm um padrão, quando você vê muito, vai ficando mais fácil de identificar. Então, como eu fiquei muitos anos lá no FRJ, num ambulatório de transtorno bipolar, isso foi ficando mais claro. Quando você vê de uma forma mais esporádica, muitas vezes não dá para perceber porque é isso, não é um padrão tão diferente de um normal. Por que o bipolar, às vezes, é confundido com o borderline? Porque as pessoas pensam nessa questão, bipolar, 2 polos, e a pessoa uma hora está triste, outra hora, né, tá irritada, outra hora está deprimida. Só que é aquilo que a gente conversou mais para o começo. Quando você tem uma questão de personalidade, que o border é uma característica da personalidade da pessoa, isso é um padrão constante de comportamento na vida da pessoa e da forma dela de lidar com as situações. Por mais que sejam comportamentos imprevisíveis. Sim. Porque as pessoas confundem a coisa de ser imprevisível com não ser um padrão. Sim. E é um padrão, só que é um padrão imprevisível. E uma coisa que acontece é que tanto no border quanto no bipolar existe também uma impulsividade maior, na maioria dos casos. Então, realmente vai confundindo. Mas, assim, o border é muito mais uma dificuldade de compreensão do funcionamento dos outros, de ler as situações, de ler as expressões das outras pessoas, de ter uma tolerabilidade baixa. Então, você tem reações exageradas para o que aconteceu, e muito tendendo para essa parte de irritabilidade, de agressividade. Pode ter também algumas atitudes manipuladoras. Então, acontece mais essas variações dentro de um mesmo dia ou em prazos curtos de tempo.
E não existem esses períodos em que a pessoa está normal, digamos assim. Está de boa, não Exatamente. tem esse de boa. A não ser que esteja medicada fazendo tratamento. O tratamento, sem dúvida, ajuda. E aí, o que é uma questão que eu acho que é complicado colocar border e bipolar no mesmo saco. Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, as medicações elas não agem tão bem. Então, assim, a pessoa pode se beneficiar de medicação, mas o principal tratamento para o border vai ser psicoterapia. Já no bipolar, as medicações funcionam muito. Geralmente, elas são fundamentais. Principalmente nesses quadros que fogem mais da normalidade. Eu atendo pessoas que não querem ir no psiquiatra. E você deve atender pessoas que não querem ir no psicólogo. Sim, com certeza. Como é que faz isso? Porque, dependendo do caso, a pessoa ela precisa... eu sempre dou um exemplo. Vê se eu falo assim, olha... É muito parecido com o processo de emagrecimento. Então, você vai no endócrino, o endócrino vai te passar alguma medicação, que normalmente é para reduzir o apetite. De lá, você vai para uma nutricionista, que vai te indicar um cardápio, os alimentos. De lá, você vai procurar um programa de treino. Mas não dá para você fazer esse processo sem pular essas casas, né? Pulando essas casinhas. Então, não dá para você tomar só medicação sem alterar a sua alimentação. Sim. E praticar os exercícios. Então, as pessoas às vezes têm a sensação de que só tomar medicação psiquiátrica vai resolver. E eu sempre falo, é a mesma coisa de emagrecer. Não adianta você tomar remédio para reduzir a fome e continuar comendo hambúrguer. As coisas não vão funcionar assim. Como é que é a resistência no seu consultório? Como é que está isso? Isso acontece. E aí eu também converso com os pacientes. Eu falo assim, olha, os tratamentos eles se complementam. Tanto a parte medicamentosa, né, da psiquiatria, ou outros tratamentos não medicamentosos da psiquiatria, como a gente conversou, da neuromodulação, a psicoterapia e atividade física, meditação. A alimentação é importante. Exatamente, porque cada um, de uma forma diferente, vai ajudar a reequilibrar o cérebro. E se você quer ficar ou com menos medicação ou sem, dependendo do caso, se você conseguir estruturar toda a sua vida, de repente, você vai conseguir reduzir a quantidade de medicação. Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem que se tratar para hipertensão ou para diabetes, ela consegue, com atividade física e com dieta, ficar sem medicação. Então, assim, é só uma parte dos casos, mas em alguns casos da psiquiatria, para um transtorno de ansiedade, pode ser que a pessoa só com esses hábitos, né, e uma organização da rotina e tudo, consiga ficar sem medicação. Tem outros que não vai dar, né? Mas você pode, pelo menos, minimizar a quantidade de medicação. Por exemplo, parte de insônia. Se você, às vezes, faz uma higiene do sono, né, uma atividade física, você passa a dormir bem sem precisar de remédio. Então, já é menos um remédio que você precisa, tá? Agora, é complicado porque, às vezes, as pessoas, ou elas não querem ir se aprofundar em alguma coisa, acho que talvez por uma defesa de que acha que aquilo vai ser doloroso, vai também colocando, às vezes, justificativas com questões do dia a dia, eu não tenho tempo, né? Mas, assim, eu tento explicar também de formas diferentes. Por exemplo, olha, é muito comum que tenham dificuldades de relacionamento dentro da família. E isso, muitas vezes, influencia de forma negativa no tratamento. Às vezes, tem até familiar que vai ou querer fazer comentários que vão jogar a autoestima do paciente para baixo, ou que vão estimular que a pessoa não tome medicação. Então, muitas vezes, até uma terapia familiar é super importante. No transtorno bipolar, geralmente, isso ajuda demais. Mas a terapia individual vai conseguir fazer, porque uma coisa que eu sempre falo para o paciente é: você não tem como mudar outra pessoa, então não gasta a sua energia com algo que não depende de você.
Então, você pode encarar as coisas de outra forma. Você não vai virar outra pessoa, mas você pode lidar com as situações de outra forma. E isso, a psicoterapia é que vai ajudar. Porque a medicação, ela vai fazer com que o seu emocional fique mais equilibrado. Até para ouvir melhor as coisas, né? Sim, mas essas habilidades sociais, né, de lidar com as pessoas, com as situações, a medicação não vai ensinar. E aí é na terapia que a pessoa vai conseguir ver que ela pode lidar com as situações, enxergar de outra forma, lidar de outra forma. Então, mesmo aquela pessoa que às vezes o comentário da pessoa te incomoda, você, de repente, pode parar de se incomodar depois de um trabalho de psicoterapia. Quando eles estão medicados, eles conseguem ouvir melhor. Sim. Exatamente. Assim, tem vezes que o quadro está tão alterado que o paciente precisa estabilizar para conseguir entrar em psicoterapia, né? E vice-versa. A gente também, essa questão da resistência ao tratamento é uma coisa que também é trabalhada na psicoterapia. Então, às vezes é isso, a pessoa tem um incômodo de tomar a medicação por medo do preconceito dos outros, de alguém ficar sabendo. Então, isso é uma coisa para ser trabalhada em psicoterapia. O que eu vou te contar agora, né? Meio fofoca. O que eu escuto? Não quero ficar dependente, que você já tinha comentado. Acho que isso vai me mudar para sempre. Não sei de onde vem. Engorda. E aí tem aquela coisa de que toda medicação é igual. E não acredito nesses remédios. O não acredito é bom, né? Que é meio místico, assim. Eu não acredito que funciona. Sim. Você acha que essas falas, elas são reproduzidas por alguma coisa que eles ouviram de algum lugar? Tem uma questão cultural que a gente vem crescendo com isso. E eu acho que o que é abstrato é mais difícil da gente ver. Então, é isso. Quando você vem com um eletrocardiograma e você mostra uma alteração, ou você vem com uma ressonância magnética e você mostra, fica mais concreto. Como na psiquiatria a gente não tem isso, fica mais difícil, eu acho, sabe? Acho que isso é... Então, abre espaço para o imaginário. Sim. Você trabalhou bastante com bipolar. Sim. Tem algum caso que te chamou a atenção? Ou algum episódio da mania ou hipomania? Ou alguma coisa que... Não sei, as pessoas podem ouvir, se identificar. Porque quando a gente conta história, é bom porque quem está ouvindo, você fala... Eu acho que eu conheço alguém assim, ou ouvi alguém assim. Pelo menos abre a cabeça da pessoa a começar a pensar em possibilidades. Tem algum caso que você fala, esse daqui me chamou a atenção por alguma coisa? Tem vários casos interessantes. Assim, uma coisa que eu vejo desses do dia a dia, que tem uma forma de comportamento mais próxima do normal, às vezes eu já vi gente ter o apelido de bipolar, tipo numa turma de faculdade, alguma coisa assim, e fulano é bipolar. Porque aí, de repente, durante algumas semanas, a pessoa performa super bem, estuda pra caramba, tá ali animada, de repente entra numa semana, aí a pessoa às vezes já falta a aula, chega lá mais quieta, não interage muito, e aí o pessoal bota como apelido bipolar, só que a pessoa era realmente. Ela é, de verdade. Mas demorou para... E era estudante de medicina, entendeu? Mas a pessoa demorou para realmente aceitar que deveria procurar um tratamento. Já vi médico formado que sabe que tem esse transtorno bipolar tipo 2 com hipomania, que fala, eu não quero me tratar de forma contínua, porque tem essa hipomania que a gente fala de adaptativa, que a pessoa realmente ela performa melhor, porque ela está mais disposta, ela consegue dormir menos horas e não ficar cansada. Então, essa é uma diferença do bipolar. O bipolar ele não tem insônia, ele tem diminuição da necessidade de sono. Nossa, que interessante. Menos horas para ele pode ser suficiente. Então, a pessoa gosta, porque não é uma coisa que ela acha que traz prejuízo para ela ali no dia a dia. Pelo contrário, eu até falo assim, realmente, essa hipomania que melhora a sua performance e que fica muito próxima ali do normal, eu acho que todo mundo gostaria de viver a vida inteira assim. No mundo de hoje, que você tem que ser mega produtivo, fica até como, olha, uma vantagem. Sim. E não que seja. Aí a gente vai entrar na coisa de... O mundo de hoje também acaba sendo um terreno para a gente ter adoecimento psíquico, né? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, não quero me tratar porque eu estou sendo muito produtivo. Será que era para ser assim, gente? Tão produtivo? Pois é, assim, a gente vive num mundo que está realmente
deixando o dia a dia estressante, dá aquela sensação assim, de que você nunca está dando conta, você sempre tem que fazer mais e melhor, tudo muito imediato. Isso para as gerações mais novas aí, né? As crianças, os adolescentes que já pegaram essa coisa, eu acho que a gente vai ter um aumento e novos transtornos psiquiátricos no futuro, porque realmente assim, o ser humano ele tem uma biologia para um tipo de estresse. A gente foi criado para ter o estresse de uma forma pontual. Só que hoje em dia a gente vive com estresse crônico desde que nasce. Então, os transtornos psiquiátricos, eles são muito relacionados com a cascata de estresse. Então, esse estresse que a gente libera dentro da gente, os hormônios do estresse, cortisol e tudo, eles são tóxicos para o nosso cérebro. E aí, realmente, começa a alterar o funcionamento das regiões. E hábitos e habilidades que a gente aprendia antigamente, quando a vida era mais devagar, a gente está deixando de ter. Por quê? Antigamente, a gente ficava ali 1h30 assistindo um filme com início, meio e fim, com uma velocidade... Ou não tinha muito antigamente, não era tanto tempo na TV, era mais tempo conversando, mais tempo... Sim. Mesa de jantar, o jantar não era em meia hora, essas coisas, né? Então, hoje em dia a gente está tendo as gerações do tédio, porque você tem que estar o tempo inteiro com a mente ocupada. Se você ficar um pouquinho sem ter ali alguma coisa agindo no seu sistema de recompensa, na sua dopamina, aí você, estou com tédio, não tem nada para fazer. Então, isso vai gerar muitos problemas. E o que a gente tinha antes de poder ler um livro, ver um filme, coisas longas, hoje em dia são shorts, né? Então, é tudo assim, rápido. Segundos, e vai rodando e tal. Então, a pessoa ela já não vai nem desenvolver aquela habilidade. Isso é muito grave. Você acha que por essa velocidade as pessoas estão confundindo o déficit de atenção? Também. Porque eu sempre explico assim... Meu anjo, às vezes você nem tem, você só está sobrecarregado porque não tem como o ser humano ter evoluído para colocar tanta informação. A gente não tem esse preparo. Então, durante uma manhã, eu tenho, às vezes, tanta informação, e não é de paciente, não. São nos 10 minutos que eu olho o feed, que eu não consigo nem lembrar o que eu vi. Porque é informação sobre o tempo, aí sobre fulana, aí sobre ciclana, e daqui a pouco baixa uma tela de promoção. Já são 7 assuntos em 2 minutos. Sim. Você acha que tem essa coisa de... Eu acho que eu tenho déficit de atenção, mas, na verdade, é essa hiperestimulação que a gente tem? Com certeza. Porque é isso, né? Isso vai influenciar, até porque é isso. Aí você começa a ter um parâmetro de nível de performance que você tem que atingir, que você tem que ter. E aí, se você não está naquilo, você acha que você está com alguma doença, né? Mas, na verdade, não é. E a mídia, ela mostra também o que a pessoa quer mostrar. Então, você fica achando que aquela pessoa dá conta, faz aquilo tudo. Na vida real, provavelmente não é assim. Só que, então, a gente se compara igual com os padrões de beleza. Você fica vendo ali aquelas mulheres lindas, maravilhosas, sem uma celulite, sem nada. Só que tem muito Photoshop, tem um monte de procedimentos. E aí você tem um alvo que não é real. E não tem como você... Exatamente. Você fica sempre correndo de uma coisa que é utópica. Como é que você vê... É que o bipolar agora não está na moda. Nós temos outros transtornos. Como é que você vê... Eu não quero falar moda, mas eu vou colocar a moda no seu consultório. Qual que seria as queixas, né, modais conduzidas pela internet no consultório? O que está chegando hoje para você? Hoje em dia está muito em voga o TDAH e o autismo. O bipolar teve a fase dele há anos atrás. Teve. De vez em quando é isso. Ou algum caso, né, de alguém famoso, ou algum filme, alguma coisa, e vem um transtorno que fica ali na moda, e aí todo mundo começa a achar que tem. A ansiedade foi muito, não foi? Na verdade, assim, a depressão e a ansiedade são dos transtornos mais prevalentes no mundo. E isso é dado da Organização Mundial de Saúde. E o Brasil é um dos países com lá no topo do ranking de depressão e de ansiedade. E a tendência é isso piorar, porque como a gente vive num mundo estressante, vai piorar. E como o Brasil, a gente sabe que o sistema que coleta dados não é
tão fidedigno assim, então, na verdade, a gente já está no topo sem ter todos os dados. A situação pode ser pior, né? Provavelmente é ainda pior do que o que a gente tem de dados informação. oficiais. Exatamente. E aí hoje você acha que está em alta por causa da divulgação da informação, porque as pessoas estão buscando uma justificativa? O que... Não, mas é a opinião mesmo da Patrícia Pessoa. Eu acho que tem vários fatores. Acho que esse conhecimento é uma coisa mesmo assim, o conhecimento vai sendo divulgado e é normal que aí as pessoas comecem a identificar. A gente fala assim, na faculdade de medicina, a gente vai se diagnosticando, a gente vai passando pelas cadeias, pelas disciplinas, e a gente, nossa, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso. Isso já faz parte. Então, no que isso vai sendo divulgado para a população, pode ser realmente que as pessoas ou tenham esse hiperdiagnóstico, ou pode ser também que, como na época aquelas pessoas eram mais jovens, aquilo não era tão difundido, aquilo não foi diagnosticado. Mas eu acho engraçado que, ao mesmo tempo que a gente está numa era do aceitar tudo, a princípio, né? Tem que, né, respeitar todos os gostos, todas as opções e tal. Em alguns pontos, eu acho que a gente ainda está no oposto. Então, por exemplo, o ser humano ele vai ter vários padrões. Então, tem pessoas que elas não vão querer ser tão sociais, ficar indo para noitada, ficar tendo um monte de amigo. Então, às vezes, aquilo é só o jeito da pessoa. Né? Não é porque a pessoa, sei lá, é autista ou tem algum outro diagnóstico. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado para não ficar diagnosticando o que é normal. Porque na coisa da informação rápida, né? Algumas informações são de sintomas muito sutis. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da depressão. Você se sentir desanimado, não necessariamente você está com transtorno depressivo, porque eles não passam a informação de que isso tem que ocorrer por um período, né? Então, sim, as pessoas vão ficar tristes, as pessoas vão ficar desanimadas, as pessoas vão se questionar sobre a sua própria vida e a existência. Mas aí eu acredito que quando esse vídeo passa e a pessoa está nesse momento de vida, que não é, às vezes, o transtorno depressivo, mas é o comum. Porque também tem isso, né, Paty? As pessoas hoje, elas não querem sentir. Sim. Você percebeu isso? A questão que a gente falou da pílula, né? Quero uma pílula para emagrecer, a pílula da felicidade. Então, essa questão do treinamento, da resiliência, e até assim, de você entender os seus sofrimentos, né? Porque essa questão de nomear o que você está sentindo já é um autoconhecimento que é necessário para você saber lidar com aquilo. Então, realmente, isso às vezes são habilidades que elas não foram desenvolvidas, né, o quanto deveriam, e que sempre é tempo de desenvolver mais isso. Mas aí eu acho que também tem essa questão. Assim, você vai tendo parâmetros que não são os seus. Não existe um único parâmetro, um ideal para todos os seres humanos. Então, você tem que ver qual que é o seu. Uma outra coisa que eu vejo muito comum é que as pessoas não sabem o que motivam elas na vida, onde elas querem chegar. Então, a gente vive num mundo que acaba obrigando a gente, né, a ter um salário, a pagar conta, sei lá, sustentar a família, isso, aquilo. E aí você se sente obrigado a ter ali uma vida profissional que não é o que você queria, você não está satisfeito. E é óbvio que aquilo vai te impactar, entendeu? Mas aí vai adiantar você ficar tomando antidepressivo? Pode até ser, se você tiver com isso, né? Se chegar a gerar um quadro que seja classificado como depressão, mas ainda assim eu falo para os meus pacientes, quando eu identifico essas questões, ou assim, o paciente com depressão ele acaba ficando mais suscetível, né, aos fatores estressores e corre o risco de recair, eu falo assim, se você não mudar isso, não vai adiantar. Porque sempre, em algum momento, a medicação vai parar de fazer efeito. A gente vai ter que ficar aumentando dose, ajustando, trocando, mas você tem que ir na causa. Então, assim, a vida profissional é uma coisa que toma a maior parte do nosso tempo. Então, se você fica preso numa coisa que é angustiante para você, que não te traz prazer, é óbvio que aquilo vai ter consequência ao longo do tempo.
E é que as pessoas associam muito de eu vou tomar uma medicação e aí eu vou... É assim, eles acreditam que a inteligência emocional ou o controle emocional seria não sentir nada. Eu sempre explico, não sentir nada também é patológico. Sim. A medicação ela vai te ajudar a sentir regular, mas você vai sentir um incômodo, porque esse incômodo ele é um sintoma de que você precisa fazer alguma coisa da sua vida. Sim. Essa questão de diferenciar o que é normal, o que é o patológico, né, que seria um nível fora da normalidade que mereceria tratamento, eu bato demais isso com os meus alunos de medicina, com os meus residentes de psiquiatria, porque os sintomas psiquiátricos, grande parte deles, são coisas que qualquer ser humano sente. Então, ansiedade todo mundo sente, insônia todo mundo, alguma época da vida vai ter, tristeza. Então, você vai saber se aquilo é patológico, se está intenso demais, desproporcional, durando demais, te causando sofrimento demais, impactando em campos da sua vida. Por exemplo, eu estou tendo prejuízos na minha vida profissional ou educacional, ou na relação com outras pessoas por causa disso. Aí você fala, realmente, isso aqui passou de um grau que é considerado normal. Mas tem a ansiedade normal, a tristeza normal, e a gente não vai deixar de sentir isso. Tem, porque o comum é a gente ficar irritado, sim. Exatamente. Né? Eu fiquei irritado no trânsito. Tá, mas esse irritado foi a que nível? Exatamente. Né? Foi um irritado que você foi perseguir a pessoa? Exatamente. Ou foi um irritado que você soltou um palavrão e seguiu o seu caminho? Eu acho que essa avaliação de si mesmo que às vezes falta para as pessoas, que a gente volta no processo de se conhecer. Exatamente. Esse autoconhecimento é fundamental. E isso é uma coisa para ir sendo desenvolvida desde a infância. E que, às vezes, é isso. Assim, de acordo com situações de vida que a pessoa passou, às vezes tinham, né, famílias com dificuldades de relacionamento, porque a criança ela precisa ser estimulada para ir desenvolvendo as habilidades ao longo do tempo. E ela também usa os modelos que ela está vendo. Então, se você passou por um ambiente que não estimulou essas questões da forma adequada, é esperado que vai ter uma alteração disso, né, em você quando adulto, mas ainda é tempo. E aí entra, né, a psicoterapia com um papel fundamental. Então, e eu sempre falo, gente, só fazer terapia e só tomar medicação não vai resolver. Porque você está tentando pegar... Ou você quer só tirar a dor, que é a medicação, não quero sentir mais isso. Ou você, muitas vezes, quer ficar lá na terapia e aí eu não sei. Às vezes eu sinto que a pessoa está lá falando que está fazendo alguma coisa, mas a sensação que eu tenho é que ela não está fazendo. Você tem isso na psiquiatria também? Quando você falou, eu falei, gente, é isso. Assim, às vezes a pessoa... Eu acho que às vezes a pessoa não tem nem consciência disso, mas ela está ali. Aí ela vai no... Porque quando você vê um paciente, de acordo com o quadro do paciente naquele momento, com os ajustes que você está fazendo, você estipula um tempo para aquele paciente voltar. Então, se você acha que o paciente tem que voltar todo mês, aí o paciente chega, fica vindo a cada 2, 3 meses, some, aparece e tal. Às vezes, ele está se enganando, achando que ele está fazendo tratamento e fala para os outros também que está. Mas esse tratamento irregular, é óbvio que ele não vai ter um resultado satisfatório, entendeu? Pode até, às vezes, ter um resultado parcial. Mas, então, assim, quando a gente fala fazer o tratamento, é fazer da forma adequada. É ir na terapia e realmente se abrir. É realmente, a gente fala, né, entrar na terapia. É realmente querer mexer ali nas situações. E aí uma coisa que é muito importante, porque como as pessoas de forma geral estão muito ansiosas, é muito comum uma pessoa fazer terapia uma vez por semana e aí ela chega lá e faz aquela catarse. Aí ela conta o que aconteceu naquela última semana, estou mais aliviada. Mas aí ela não trabalhou questões mais profundas para realmente haver aquela questão de uma modificação no entendimento, no lidar com as situações. Então, eu também coloco isso para os pacientes. Eu falo assim, olha, você tem que ser mais estratégico na sua terapia.
sabe? Evita só ficar contando coisas superficiais lá que acabou de acontecer e seleciona o que realmente está te incomodando e tenta ir aprofundando. Tanto que, às vezes, a gente até fala, você não pode fazer mais de uma vez por semana, porque aí funcionaria dessa forma, né? Um dia a pessoa faz a catarse e aí no outro ela poderia já estar mais aliviada, já falou aquilo tudo, já consegue aprofundar em algum assunto. Mas aí também vão entrando em limitações de tempo, financeiras e tal. Então, na prática, é difícil a pessoa poder fazer terapia mais do que uma vez por semana. Então, pelo menos eu acho que tentar ser estratégico e não usar o tempo todo de terapia só para extravasar aquela ansiedade ali mais momentânea, mais imediata, pode ser alguma coisa para você usar melhor aquele tempo. Né? Você sabe que eu venho trazendo para eles uma espécie de cronograma e meio que eles têm as tarefinhas dele. E tarefa, às vezes, é assistir um filme... é ler um livro, ver alguma coisa, e não necessariamente fazer. Então, eu estou conseguindo dividir, sabe? A sessão em... Aqui está a minha atividade, o que eu pensei, e depois alguma coisa que ele achou relevante. Sim. E eu estou percebendo que está mais produtivo. Sim. Essa continuidade, né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma atividade sobre dependência emocional, que tem bastante, parece que não, mas tem bastante, a pessoa ela já consegue até reduzir o que ela vai falar na semana conduzido a esse assunto da dependência emocional. E aí essas pessoas que chegam com muita vontade de falar, eu fico pensando, por que elas não conseguem em outro lugar? Aí você vai ver, elas sempre realmente não têm aonde falar. Não sei como é que é as suas consultas, né? Porque eu imagino que a pessoa condensa tudo de um mês e quer te falar em... Como é que é a sua consulta? As minhas consultas costumam ser longas por causa disso, porque eu também gosto de ter essa visão global do paciente, então eu quero saber como é que está, sei lá, no trabalho, com a família, né, e nos campos ali. E aí, como é um intervalo maior, mas... E aí eu vou tentando fazer isso de fazer perguntas também para a pessoa ir tirando as conclusões, porque se você dá mastigado, não adianta. Não funciona. Né? Então, às vezes, só falar... O que você acha que a outra pessoa pensou? Ou que outra forma você acha que você poderia agir? Ou então, coisas simples de repente, uma pessoa que se irrita e soca a parede. Eu falo assim, quais são as formas que você tem de extravasar quando você está assim, com raiva, está irritado? E é muito comum a pessoa parar e falar, não sei. Ou demorar para começar a pensar. Então, às vezes, são coisas mínimas que a gente precisa ajudar. E aí, isso que você está fazendo é muito legal, porque está ajudando a pessoa a se organizar, a planejar, a fazer gestão de tempo, que são coisas realmente que até eu acho que quando a gente vai vendo culturalmente nos países, isso muda. Então, por exemplo, eu morei alguns anos nos Estados Unidos e eles são mais objetivos, né? Aqui no Brasil, a gente é mais solto, exatamente. Não tem tanto essa... Já não é criado para ter isso tanto de se planejar, de se organizar. Agora, se a gente trabalha numa empresa e vai ter uma reunião, geralmente a gente já pensa antes, né? Quais vão ser os tópicos, o que vou abordar em cada um, quanto tempo eu tenho. Deveria também, até já ir sendo natural, se treinar para ser um hábito, você fazer isso também com a terapia. O que eu vou levar para a terapia essa semana? Mas na prática não. Chega lá e fica aquela coisa assim, vamos ver o que vai fluir, o que vai acontecer na hora. Isso também tem de abordagem. Sim. Depende também da abordagem. Porque, por exemplo, uma coisa mais psicanalítica, freudiana, é muita associação livre. Sim. Então, é realmente essa fala, né? Eu fui na casa da minha avó falou isso, e aí o processo é mais livremente. Eu acho que a TCC também vai por esse ladinho mais de conduzir. Então, tem essas questões de como que é a técnica de cada linha, né, de psicoterapia. E aí é por isso até que, por exemplo, em evidência, a gente acaba tendo essas que são mais estruturadas, como a terapia cognitivo-comportamental, fica mais fácil de fazer pesquisa e de ter evidência, porque ela já tem um modelo mais estruturado. Né? A psicanálise realmente ela tem essa questão, acho que ainda mais se for, né, freudiana,
de associação exatamente, livre. Mais livre. E no tempo do analisado. Mas aí eu entendo que, assim, também tem aquela questão de que a pessoa fica deitada no divã e fica mais... o terapeuta não intervém tanto. Mas eu tenho a impressão, ao longo dos anos, muitas pessoas, por mais que continuem seguindo a linha, vão adaptando. Né? Então, vão fazendo esse trabalho também de ir conduzindo através de perguntas, né? Porque não é para você dar a resposta mastigada para o paciente, mas vão conduzindo, né? E tentando, porque a própria interpretação de sonhos também é isso, é para você ir tentando ter ali um material para ir trabalhando em cima dele para entender o que está por trás. Então, precisa dessa condução do terapeuta, que é a pessoa que tem uma formação técnica para ir pensando o que essa pessoa precisa e aonde que a gente precisa chegar. Então, isso é uma coisa também que eu falo para os meus alunos. Eu falo assim, aonde você quer chegar? Porque você está ou na faculdade ou numa especialização médica, mas o que você quer do seu futuro? Né? Aquela clássica assim, onde você se vê daqui a 10 anos? Porque como que você vai fazer escolhas se você não sabe onde você quer ir? Né? E assim, se você quer chegar num topo de uma escada, você tem que ir degrau por degrau. Então, você tem que ir vendo os degraus, são as etapas para você chegar lá no topo, que é o que você quer. Agora, se você não sabe, então precisa ter um trabalho aí de se conhecer. E aí, quando eu falei da questão da insatisfação profissional das pessoas, as pessoas também muitas vezes se prendem nisso porque elas também não sabem o que elas gostariam de fazer. E aí fica muito mas eu preciso do dinheiro. Exatamente. Porque, às vezes, quando você toca num assunto e você levanta dúvidas, as pessoas elas acreditam que elas têm que tomar uma decisão imediata. E não é isso. Não. Quando você pergunta, Patrícia, você está satisfeita com o seu trabalho? Eu não estou te induzindo a pedir demissão. Exatamente. Mas a sensação que algumas pessoas têm sobre algumas dúvidas, você está feliz no seu casamento, você gosta de maternar, parece que você está induzindo ela a tomar uma decisão. E, na verdade, não. E quando você questiona, porque todas as relações, elas precisam ser trabalhadas. Quanto mais longas, mais períodos você vai ter, né, de baixos. Você tem altos e baixos em qualquer relação. E aí, quando você fala, não está feliz no casamento, não é assim, você tem que pensar em separação. É assim, quais são as estratégias que podem ser feitas para resgatar isso. É uma coisa do casamento, é uma coisa sua que você Exatamente. trouxe. Às vezes precisa do tratamento individual, da terapia individual. Precisa, muitas vezes, da terapia de casal. E aí, aquela questão que a gente falou, que a pessoa espera demais. Então, às vezes, vai chegar na terapia de casal muito tarde, quando já desgastou tanto que não dá para voltar mais. E aí a terapia de casal fica com às vezes as pessoas têm essa crença de que assim, fazer terapia de casal é para ajudar a separar. Não é, pelo contrário, o ideal seria o mais cedo possível para justamente prevenir. Exatamente, evitar o desgaste e ir ajustando aquelas questões do dia a dia que elas sempre vão acontecer. Voltando ao bipolar, você tem algum caso curioso? Que eu gosto de saber do trabalho dos outros, que eu sou curiosa. Então, eu posso pensar em algumas coisas pontuais, assim, aquilo Sim, também. A gente não pode falar. Não posso falar mas nada pode muito ser assim, específico. Bia, eu tive um paciente que saiu da consulta e comprou um apartamento. Esse eu tive, isso é verdade. Ele saiu da terapia e ele comprou um apartamento. Uma coisa que eu acho interessante do bipolar é que quando você conhece aquele paciente, às vezes só dele entrar, você já sabe em que fase que ele está. Outra coisa que é interessante é que tem até um conceito popular também disso, de que o bipolar é mais criativo. E tem muito essas questões. A gente vê que muitos artistas de várias áreas, pode ser pintor, ator, o que for, realmente, às vezes, a própria fase ajuda, porque a pessoa, às vezes, acaba tendo menos filtro, ela está mais impulsiva, ela faz coisas que outras pessoas, por consensos da sociedade, talvez a pessoa se limitasse. Ou, muitas vezes, ela também usa aquele sofrimento dela para se expressar. Então, é muito interessante ver a arte, né, o trabalho dos bipolares. Outra coisa que é interessante é como muitos desbravam o mundo ou o país. Então, às vezes, você vê assim, o Brasil, que é um país grande, aí
paciente cada hora, sei lá, está num estado, numa cidade ou num país. E eles muitas vezes são empreendedores, fazem sucesso em várias carreiras. Tem algumas histórias que eu ouço que eu já falo assim, gente, acho que essa pessoa pode ter transtorno bipolar. Por exemplo, um que eu fico pensando assim, o Schwarzenegger. Porque aí ele foi conseguindo ser bom no fisiculturismo, na vida de ator, na vida de política. Eu falo assim, ele deve ter transtorno porque bipolar. Ele vai... Porque ele performa muito bem em vários campos diferentes, sabe? Então, acho bom quebrar esse estigma, entendeu? Você também tem que pensar em usar ao seu favor. Qual o grau, assim, você acha que o bipolar está comparado... De estigma, né? Comparado aos outros transtornos? Ao meu ver, ele não é o mais pior, não, tá? Não tá assim. Tão assim. Eu acho que as pessoas acabam tendo mais estigma quando é alguma coisa mais no campo da esquizofrenia, alguma coisa que foge mais da realidade. Mas a gente tem algumas situações complicadas que às vezes vão para a mídia. Nos últimos anos, a gente teve alguns casos de pessoas que ou ficaram famosas ou que já eram do meio artístico e tiveram alguma alteração de um quadro psiquiátrico e isso virou notícia, né? Eu não sei o quanto eu posso ser específica assim. Eu sei. Por exemplo... Eu não sei, mas saiu? Eu tô tentando lembrar. Teve uma mulher que ela teve até um surto psicótico, religioso, e aí ela até teve relação sexual com um mendigo. O mendigo virou... eu acho que eu vi isso. Celebridade, né? Sendo que ela estava num quadro psiquiátrico, né? E, ao meu ver, ela estava num quadro de mania psicótica. Seria um transtorno bipolar com sintomas psicóticos, né? Ela tinha um delírio ali religioso, achava que ele era Deus e tudo. Então, a gente vê de vez em quando essas coisas vindo para a mídia e, assim, os comentários, por exemplo, sobre ela eram pejorativos de forma geral. As pessoas não tiveram essa consciência de que ela estava com um transtorno fora de si, que a visão dela da realidade estava distorcida. O bipolar, ele nem sempre vai ter esses rompimentos, né? Nem sempre. Aí aquilo que eu falei, o paciente que tem o tipo 1, que é o que faz mania, aí são rompimentos mais significativos. Mesmo assim, não quer dizer que sempre vai precisar de uma internação. Também não tem que ter delírio, né, ou vivoses, nada disso. Pode ter e pode não ter, mas são quadros mais exacerbados. Isso já é parte do critério. Os prejuízos realmente são maiores. O bipolar tipo 2 é aquilo, assim, ele faz hipomania e ele faz episódios de depressão e, às vezes, não sei, pode passar a vida inteira sem ser diagnosticado, ou levar anos para ser, ou optar até por não tratar de uma forma contínua. Esse médico que eu te falei, o que ele fazia? Ele gostava de ficar em hipomania. Então, quando ele entrava em depressão, aí ele tratava a depressão, aí ele saía da depressão, parava de se tratar. Agora, isso pode ter consequências, porque o quadro é aquilo que eu falei. É uma inflamação do cérebro e isso pode ir tendo prejuízos cognitivos. Então, tanto que assim, existe uma predisposição maior para demência em quem tem transtorno bipolar. Entendeu? Então, assim, quando você toma medicação e você estabiliza, você também está limitando essa ação inflamatória no seu cérebro. Tem um fator protetor também. Eu sempre uso o exemplo de, gente, medicação é igual antibiótico, segue direitinho, porque depois, para tratar, vai ficando cada vez mais complicado. Isso. Essa que é a questão, assim, a gente pode chegar num nível de prejuízo no cérebro das conexões. Você concorda que, assim, quanto mais tempo uma coisa vai alterando, mais difícil vai ser de consertar. Igual você fazer uma reforma numa casa. Se você vai, aos pouquinhos, cuidando dela, você vai fazer intervenções menores. Agora, você deixa a casa ali, não sei, 100 anos, aí daqui a pouco ela está quase desabando, vai ser muito mais difícil, muito mais custoso do você fazer uma reforma. E o cérebro também é assim. Quanto mais você deixa ele ficar num padrão de funcionamento que é um mau funcionamento, mais difícil vai sendo daquilo retomar a um padrão normal. O bipolar, ele aparece, mas tem alguma idade que começa?
O clássico é realmente aparecer ali fim da adolescência, o mais comum, né, de idade pico é fim da adolescência, o início do adulto jovem, né, um pouco antes dos 20, 20 e pouco. Aí isso varia também se é tipo 1 ou tipo 2, mas de forma geral é essa faixa. Tem algum período da vida que fica melhor ou não? Não. Pode ter um idoso bipolar com Sim. Viajando por aí. Sim, com certeza. Como também pode abrir mais tarde, né? Aqui a gente está falando de uma avaliação estatística que a maioria abre nessa faixa ali perto dos 20 anos. Mas pode ser mais tarde. Agora, quanto mais tarde, mais a gente tem que pensar se não tem alguma outra causa orgânica. Então, por exemplo, a pessoa abrir um quadro de transtorno bipolar aos 60 anos de idade, isso não é esperado. Então, você vai ter que ver, de repente, sei lá, se aquela pessoa não abriu algum quadro de uma doença neurológica, reumatológica, alguma coisa que esteja causando aquilo. Se você excluir tudo, não tiver nenhum indício, aí você pode até falar, ok, um caso fora da curva, mas nesses casos é mais comum que tenha algum outro fator associado. O que mesmo assim, muitas vezes, você além de ter que tratar a causa primária, muitas vezes também precisa de um psiquiatra auxiliando. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com esclerose múltipla e que abriu transtorno bipolar, provavelmente por consequência disso. Então, ele faz o tratamento dele com um neurologista para esclerose múltipla, mas ele também precisa que do tratamento psiquiátrico para fazer essa parte do bipolar, mesmo que tenha sido consequência de uma outra causa orgânica. Vou fazer uma pergunta assim. Eu acho que o meu familiar ou eu sou bipolar. O que eu faço no momento de crise? Eu vou para o PS? Existe hospital? Enfim, sabe aquela informação bem basiquinha. Então, assim, eu acho que alguém está surtando ou eu estou surtando. O que eu faço? Está em crise, vai para o pronto-socorro. E, assim, não precisa especificamente procurar um pronto-socorro de psiquiatria, porque a crise a gente precisa de rapidez no atendimento. Então, pode ir para um pronto-socorro aberto, até porque, assim, ou muitos hospitais eles vão ter ali, de repente, algum psiquiatra de sobreaviso, alguma que possa ser acionado, ou, pelo menos, eles vão poder dar ali um contorno inicial e encaminhar essa pessoa para a psiquiatria. De qualquer forma, aquilo que eu falei, o transtorno psiquiátrico ele é sempre um diagnóstico de exclusão. Então, também vai ser importante, nesse atendimento, ver se tem alguma outra questão que está fazendo com que a pessoa esteja com aquele quadro. Por exemplo, um uso de drogas. Né? E aí a pessoa já vai ter indicação mesmo de ficar ali em observação, já receber alguns cuidados, mesmo ali no atendimento do clínico que está de plantão. Como é que funciona o tratamento do bipolar que é adito, né? Então, eu uso alguma droga aí, qualquer uma que você quiser. Então, uma coisa tem pessoas com transtorno bipolar que elas só têm a questão da adição quando estão descompensados, né? Então, se essa pessoa trata e ela fica com um humor normal, às vezes isso já é suficiente para controlar a questão da adição. De qualquer forma, assim, se a pessoa tem os dois, e muitas vezes a questão do bipolar fica mascarado. Por quê? Como o bipolar muitas vezes abre na adolescência, se a pessoa já abre esse quadro com um uso de substâncias, aquilo mascara o bipolar. Você não percebe que tem um bipolar. Então, tem pessoas que elas só vão descobrir, de repente, assim, muitos anos depois, em algum momento, elas são internadas por causa do uso de substâncias. E aí, lá, como é assim, a primeira época da vida que a pessoa fica por um período prolongado sem uso de substâncias, aí você consegue identificar o transtorno bipolar. Mas é isso, são tratamentos que vão em paralelo, né? Você tem que tratar as alterações de humor e se a pessoa tiver aí essa necessidade, né, do uso da substância, e também vai depender da substância, porque dependendo da substância também vai ter um tratamento mais específico. Álcool.
Dá mais trabalho ou não para fazer o tratamento? Então, cada uma vai ter... Porque a gente vai ter drogas que elas são mais deletérias, mas aí, às vezes... O que é deletério? Vão dar um prejuízo maior em menos tempo, né? E é mais difícil o acesso, não vão ser tantas situações. O álcool é aquela questão que é uma droga que é legal e que ela está muito ligada ao social. Então, é muito complicado porque a gente tem um hábito de vai juntar com um amigo, vai comemorar, exatamente. O evento, pode ser congresso, reunião, o que for, né? Jantar de negócios. O álcool está muito envolvido. E aí, não só, geralmente, a pessoa tem um prazer em fazer o uso daquela substância, como também fica um incômodo de todo mundo estar ali usando e você não está. E quando você tem a substância ali na sua frente, é mais difícil de resistir. Isso até com doce, né? Eu estou querendo fazer dieta, eu vou num lugar com um monte de coisa maravilhosa, vai dar vontade. Então, é muito complicado por causa disso. Também, né? O controle financeiro do bipolar também é complicado, não é? Tem esse impulso financeiro. Você acha que a questão social influencia esse impulso financeiro? Porque eu vejo uma diferença do impulso de consumo de substâncias e álcool e do financeiro. São caminhos que ele vai diferentemente. Esse de álcool, de drogas, é uma coisa mais quando ele quer para ele vivenciar, né? O de consumo, às vezes, ele quer mostrar. Então, ele compra coisas... Lógico, né? Ele compra coisas e depois fala o que eu fiz. Você vê essa diferença ou não? Você vê só que é um impulso dependendo do que ele está fazendo? Aí entra em várias questões. A questão das substâncias, às vezes a pessoa também usa como uma automedicação. É muito comum a gente ver, por exemplo... Para não sentir, eu bebo todo dia à noite para relaxar e dormir. Eu fumo maconha também para relaxar e dormir. Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela está controlando uma ansiedade, alguma coisa com a substância. Aí tem pessoas que elas usam as substâncias para comemorar, tem pessoas que usam quando elas não estão bem, pode ser os dois. Então, a gente também tem que ir vendo caso a caso. De qualquer forma, realmente, o bipolar, principalmente numa fase de hipomania ou mania, o freio dele, né, do cérebro, ele está reduzido. Então, ele fica mais impulsivo, ele tem menos capacidade de avaliar as consequências dos atos. E quando você está muito autoconfiante, isso acontece com qualquer pessoa. Mesmo uma pessoa que não tem transtorno bipolar, se você está muito autoconfiante, você arrisca mais. Né? Então, a gente tem que ir vendo para aquela pessoa, tem que individualizar como que funciona para aquela pessoa. E aí tem pessoas que pode ser por uma questão de mostrar, mas também tem pessoas que é aquilo, assim, eu estou me sentindo grandiosa, rica, eu quero fazer os meus familiares e os meus amigos se sentirem bem como eu, então vou prover para eles isso, para eles ficarem felizes. Então, varia muito. Mas a impulsividade, ela não é só do bipolar, mas ela é diferente do que uma pessoa comum no bipolar? Como é que eu consigo ver assim, olha, esse impulso aí não é o esperado? No bipolar, pode ser uma coisa mais exacerbada ainda, né? E também tem a questão de que do bipolar isso vai estar mais intenso quando a pessoa está em algum episódio. Né? Quando a pessoa está com humor normal, a princípio, aí ela não vai ter uma impulsividade aumentada por causa do transtorno bipolar. Se ela tiver, talvez seja uma característica mesmo dela. Mas, sem dúvida, isso vai estar mais intenso, principalmente num episódio de mania. Tá. Então, é porque algumas características que as pessoas colocam do bipolar é só o impulso. E não necessariamente uma pessoa impulsiva, ela seja bipolar. Não, é porque aí a gente tem, como a gente falou, por exemplo, o border e outros, né, transtornos de personalidade já podem ter impulso. Transtorno de uso de substâncias também está envolvido com maior impulsividade. A gente tem outros transtornos que estão nesse espectro impulsivo-compulsivo. Tem um que chama transtorno explosivo intermitente. Então, isso é mais um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. Assim, é bipolar,
é TDAH, é ansiedade, é espectro impulsivo. O intermitente, eu atendi 2 pessoas e aí eu fiz uma explicação da síndrome do Hulk para poder associar. Mas não vamos falar também, não, porque daqui a pouco tem vídeo da síndrome do Hulk, né? Eu falo, não, mas transtorno explosivo intermitente, peraí, que esse é novo. Acho que no final do ano passado, começo desse ano, também explodiu o transtorno das personalidades por causa do Fantástico. Você lembra disso? Então, acho que depende, assim, do que vai aparentar. Mas a mídia influencia muito. Exatamente, mas o DSM é um negócio deste tamanho. Que existem coisas que as pessoas nunca nem ouviram falar. Sim. E que não é que não existe, é que não é divulgado. Exatamente. O bipolar, você acha que ele ficou famoso mais ou menos em que período que ele... Ai, certinho, assim, eu não sei te dizer. Eu acho que o bipolar ele tem várias fases, e aí tem essas questões, assim, que vão mudando o nome, porque aí às vezes toma aquela conotação negativa, muda o nome, mas ele vai tendo fases. Mas agora eu não sei te especificar certinho. Sim. Acho que foi uns anos 2000, né? Sim, teve uma época aí, acho que mais ou menos uns 20 anos atrás, que ele estava bem em voga. Bem, agora acho que agora está mais pro autismo. Tá muito. Tentou uma fase do narcisista, mas acho que não... aí alguns duram mais, outros menos, né? Também você pegou do narcisista. Que todo mundo, né? Mas os transtornos de personalidade é mais difícil da pessoa ter crítica e dela ir buscar tratamento. Às vezes quem convive se incomoda e tal, mas o mais comum no transtorno de personalidade é a pessoa ir buscar por outro motivo. Vamos supor, teve uma crise de ansiedade ou teve uma depressão, aí a pessoa vai buscar por aquilo e você acaba vendo que tem também um transtorno de personalidade. Mas a maioria não vai pensando nas características que a gente leva em consideração para o diagnóstico do transtorno de personalidade. Diagnóstico, como é que faz? Eu acho que eu tenho alguma coisa. Para onde eu vou? Quem faz? Aí isso é uma briga eterna, né? Quem faz o diagnóstico? É o psiquiatra? É o psicólogo? É o médico do posto? Quem é que fala o que eu tenho? Então, olha só. Dentro da medicina, o médico que realmente aprofunda nessas questões é o psiquiatra, né? Mas você pode ter, por exemplo, não só um médico de qualquer especialidade, porque na faculdade você passa por todas as... né, você estuda tudo, então você pode identificar. É igual assim, eu também posso identificar, sei lá, uma pessoa está infartando ou que tem alguma questão de outra área. E aí eu posso encaminhar para aquela pessoa. Às vezes, algumas pessoas, por exemplo, um cardiologista, um endócrino, casos mais leves, por exemplo, de ansiedade ou de depressão, é muito comum, às vezes, eles tratarem. Tá? Um clínico geral, um médico de família. Só que aí, quando aquele quadro vai sendo mais difícil de controlar, vai não respondendo ali aquelas etapas iniciais de tratamento, aí geralmente você manda para um especialista, entendeu? Seria a mesma coisa assim, tratar a pressão alta ou diabetes. Um clínico geral, um médico de família, um geriatra, ele trata. Mas, de repente, aí vem um quadro mais complicado ou que não está conseguindo ficar controlado com aquelas... Porque a gente tem os protocolos, né? Então, você usou ali aquelas fases iniciais, aí aquilo ali não está sendo, né, satisfatório, aí você encaminha para o especialista. Agora, a gente tem que tomar cuidado com diagnósticos e condutas erradas, porque às vezes a pessoa acha que ela pode tratar, mas a gente às vezes vê condutas que não eram as mais adequadas. Então, o psiquiatra ele vai fazer esse diagnóstico? O psiquiatra faz diagnóstico, que não quer dizer que ele seja o único que precisa fazer, né? Mas ele é quem estuda realmente aquilo. Isso é a especialização do psiquiatra é nessa área, né? Quando você fala assim, o psicólogo, aí é aquilo. Psicólogo é um mundo de coisas, né? E não necessariamente você faz psicoterapia apenas em pessoas que têm transtornos psiquiátricos. Pelo contrário, todo mundo devia fazer terapia até de uma forma preventiva também. Então, acho que também vai depender do que aquela pessoa foi se especializando. Tem gente que, acredito que talvez nem trabalhe com pacientes que tenham transtornos psiquiátricos ou, pelo menos, se tiver só coisas mais leves. Então, eu acho que vai depender do que aquela pessoa treinou, se ela tem ali experiência, né? Se ela passou
por ambulatório, curso e tal, se ela se dedicou para aprender aquilo, ela também vai poder fazer um diagnóstico de qualquer forma. Assim, o psicólogo ele não trata com medicação. Uhum. Então, por exemplo, alguns casos de mais leves, né, de depressão, de ansiedade, pode ser que só a psicoterapia seja suficiente. Não vai precisar nunca ir para o psiquiatra. Mas aí, nos casos que dependem também, né, do tratamento medicamentoso, a pessoa continua fazendo a psicoterapia e, em paralelo, faz o tratamento com o psiquiatra. Por isso que eu sou muito a favor dessa comunicação do psicólogo com o psiquiatra, até mesmo, por exemplo, um caso de diagnóstico, né? Às vezes, o psicólogo está vendo algumas coisas ali que o psiquiatra não tem acesso, sim, porque são coisas diferentes. E, às vezes, no dia da consulta do psiquiatra, o paciente faz coisas que ele, sim, não faz na terapia. Né? Então, sei lá, ele chega mais agressivo, porque também tem isso, como as relações os vínculos são diferentes, sim, né? Então, às vezes o vínculo com o psiquiatra, ele vai trazer um conteúdo que ele se envergonhe de trazer para a psicóloga, por causa do vínculo estabelecido, ou vice-versa. E aí esse conjunto ajuda muito mais, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, a conduzir melhor, né? Porque, às vezes, o que ele fala para um não é a mesma coisa que ele fala para o outro, sim, ou a intensidade de... então, às vezes, ele esquece, por exemplo, de falar numa consulta de psiquiatra, sei lá, um episódio que foi importante e que alterou o humor. Então, essa conversa, ela funciona. Você interage com todos os psicólogos, não? Como é que é? Eu sempre... pergunto para o paciente se ele autoriza, se ele está de acordo. E aí eu também peço que o paciente fale com o psicoterapeuta dele, porque às vezes algumas linhas até, né, psicanálise, muitas vezes a pessoa não quer ter esse contato externo, porque quer ter a visão só do paciente. Então, se o psicólogo fala que não vê necessidade, ou, né, tudo bem. Agora, também vai depender da gravidade do caso. Tem casos mais leves que, tudo bem, não precisa tanto da parceria. Mas tem outros que é necessário. Tem alguns casos, eu acho que os psicólogos sentem essa dificuldade também, porque às vezes você vê que tem alguma coisa importante ali, psiquiátrica, e também não consegue um acesso fácil com o médico que está acompanhando o paciente. Então, tem casos que eu acho fundamental. Porque, às vezes, eu não consigo acesso com todos os psiquiatras e, às vezes, sei lá, minha medicação agora, sei lá, tem um antipsicótico, eu fico em dúvida, por exemplo, eu não vi alguma coisa, ou esse antipsicótico... E aí, é óbvio, por mais que eu tenha uma informação básica, eu não sou psiquiatra, eu preciso entender o que aconteceu. Sim. E aí, você não entender o que aconteceu, talvez... não consiga trazer o conhecimento para você poder ajudar o paciente, né? Sim. Então, essas trocas de medicação, às vezes, de verdade, às vezes eu não entendo o porquê. Principalmente quando entra um antipsicótico, eu fico muito em dúvida. Porque pode ser alguma coisa... olha, Beatriz, esse medicamento aqui vai ajudar... né? Já. Você acha que a relação vai mudar com o tempo? Eu estou mais esperançosa. Então, eu acho que tem uma tendência a ter um tratamento mais com, né, de uma relação de equipe entre os profissionais, independente se é só psiquiatra e psicólogo, né? Outros profissionais que estão acompanhando o paciente, outras especialidades médicas e tal. A grande questão é que aqui no Brasil a gente não tem tanto essas estruturas onde as pessoas trabalham ali na mesma instituição. Então, às vezes, por exemplo, um modelo que eu vivenciei nos Estados Unidos era isso, era o hospital onde as pessoas eram funcionárias dali. Então, isso já favorece que você está, às vezes, ou no mesmo local, prontuário em comum, um acesso mais fácil, porque tem até o ramal, né, ali, não precisa ter um telefone pessoal da pessoa. E aqui... você precisa ter um pouco mais de planejamento, de dedicação para você ir conseguindo fazer esses contatos. Por exemplo, paciente idoso, que tem um monte de médico, né? E aí você vê, geralmente precisa ter uma pessoa para meio que coordenar
aquela equipe e é bom. De repente, hoje em dia, com essas ferramentas que a gente tem digitais, faz um grupo ali para todo mundo ir se comunicando. Então, acho que a gente tem que também usar a tecnologia para facilitar isso. E acho que aí vão ter características individuais de cada pessoa, mas acho que tem essa tendência das pessoas irem fazendo de uma forma de se comunicar melhor. Mas tem alguma coisa que você quer falar, que você quer deixar? Passou rápido, não foi? É muita coisa, né? Então, sei. assim, é isso que eu falei. Se deixar, eu vou falando, vou ficar aqui até amanhã. Mas como você trabalha com vários aspectos, eu acredito que você pode voltar a falar de outros transtornos. Sim. Porque você atende, né? Não é só o bipolar no teu consultório, é tudo. Tudo, é. Então, você pode vir um dia e trazer outros transtornos. Eu ia até fazer uma brincadeira. Novo não, porque senão viraliza. E aí todo mundo vai ter. A gente pode escolher outro. Mas tem alguma coisa que você quer falar, que você quer deixar sobre pessoas bipolares, sobre o seu trabalho? Eu acho que sim, a discussão aqui foi ampla, foi uma visão mesmo da prática. Se por acaso também tiverem dúvidas e pedirem, né, para você entrar em contato lá, me fala, eu respondo, estou à disposição. E é isso, assim. Se quiserem me achar também, pode me achar no Instagram, doutora Patrícia Cirilo. Tô na faculdade, estou na residência, né, do Santa Marcelina. Tô por aí. Não troca receita, né? Que é tratamento, né? É a gente tratamento. Exatamente. Então, obrigada. Agradeço muito. Acho muito importante a nossa conversa, até mesmo para quebrar o estigma de psicólogos e psiquiatras. E a sua informação riquíssima. Obrigado mesmo, Paty. Eu que agradeço o convite, adorei. Obrigada. Bom, gente, esse foi o Pod Inspira. Deixe seus comentários aqui. Qualquer coisa, eu passo o contato da Paty. Ela vai estar super disponível para vocês. Obrigada.